A gente vai abrir espaço para uma entrevista aqui nessa edição especial do Agora CNN. Nós conversamos com o João Miragaia. Ele é brasileiro, historiador e assessor do Instituto Brasil-Israel. Ele está no norte de Israel nesse momento, em Avitalion, e precisou se abrigar em um bunker mais cedo por conta dos ataques. Obrigado pela presença. Eu gostaria primeiramente de perguntar ao senhor sobre a experiência dessas últimas horas. Os alarmes soaram na cidade onde o senhor está. Como a imprensa israelense tem feito a cobertura desses ataques? Bom dia para vocês no Brasil. Os alarmes soaram aqui pela manhã. Eu acho que a gente perdeu o contato com o historiador. A gente vai tentar retomar esse contato. Agora sim, agora nós ouvimos o senhor. Pode continuar a resposta. Agora sim. Escuto, sim. Você me escuta? Tá ok. Agora sim, eu gostaria que o senhor contasse da Sim. experiência agora do senhor no bunker e o que o senhor tem ouvido sobre os ataques do Irã contra Israel. Os alarmes soaram especialmente pela manhã. Aqui são 5:30 da tarde. Na parte da tarde na região onde eu moro, foi um período curto de tempo. Mas durante a manhã a gente tem que ficar mais de uma hora e meia no quarto protegido, com os alarmes soando incessantemente. Agora, no centro do país, os alarmes continuaram soando na parte da tarde, mais que aqui no norte, e os ataques eles estão sendo frequentes, os ataques do Irã aqui. A gente não tem muitas notícias de lugares atingidos, nem de feridos. Até onde eu vi, só tinha um ferido em estado leve, e dois edifícios que sofreram ou por destroços de mísseis ou por uma colisão direta de um míssil com o próprio edifício. Pelo que a gente sabe, na parte da manhã foram lançados 36 mísseis balísticos. O Irã, no ano passado, tinha capacidade de disparar uma quantidade maior que essa. A gente não sabe o quanto eles conseguiram renovar o seu arsenal de mísseis balísticos, que tinha sido, em grande parte, destruído pelos ataques israelenses em junho do ano passado. Mas a gente também sabe que o Irã está disparando ataques contra outros países, contra bases dos Estados Unidos em outros países do Oriente Médio, como o Catar, os Emirados Árabes, o Kuwait, e até a Síria foi atingida. Na Síria, a gente tem a notícia de 4 mortos na cidade de Sueida. A expectativa aqui é que os ataques voltem a acontecer a qualquer momento, então ninguém pode se distanciar de um lugar seguro. As atividades não essenciais estão aqui. Meu celular está apitando que provavelmente vai ter um ataque na região em alguns minutos. Mas, enfim, as atividades não essenciais estão proibidas, as aulas estão suspensas pelo menos até quinta-feira. Essa é a realidade atualmente aqui. Agora todo cuidado é pouco, né, João? E a gente tem visto também informações do próprio regime iraniano dizendo que eles não atacaram o que vão atacar. Então é possível que Israel sofra novos ataques agora nos próximos dias. Eu vou chamar o Theo Curi, o nosso analista de política internacional, para participar dessa entrevista. João, boa tarde para você. Gustavo Uribe, boa tarde para você também. João, como que foram esses últimos dias em Israel, em especial as sinalizações de que esse ataque poderia acontecer, como acabou sendo anunciado mais cedo pelo presidente dos Estados Unidos? Olha, o país estava numa normalidade tensa, digamos assim. Todo mundo sabia que alguma coisa podia acontecer, mas ninguém sabia ao certo se ela realmente aconteceria, nem quando ela aconteceria. As ameaças foram múltiplas do presidente dos Estados Unidos, e a gente sabe que o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, era um dos principais incentivadores desse ataque, e não só incentivou, como se somou forças, né? Somou forças a esse ataque, e as pessoas estavam tentando viver a vida dentro da normalidade, considerando que a partir de qualquer momento as coisas poderiam mudar. Então a gente viu dentro de debate público as pessoas pensando se vão para o exterior agora para escapar da guerra ou se voltam do exterior rápido para conseguir voltar para o país, porque o espaço aéreo pode fechar por um espaço muito longo de tempo. Isso, obviamente, as pessoas comuns comentando. E na política, no espaço político, pouco se falava sobre o Irã. Os debates no parlamento pouco tocavam no assunto Irã. O próprio Netanyahu não chamava muita atenção para esse tema. Parecia que era uma coisa alheia à decisão do governo israelense. E, de fato, assim pareceu ser. A decisão veio do presidente Trump, e Israel
se somou aos ataques como verdadeiro proxy dos Estados Unidos, né? Praticamente nessa situação, muito mais do que tomar as próprias decisões, foi levado a participar dessa espiral de violência novamente. Agora, a gente tem que deixar claro, esse era o desejo do primeiro-ministro Netanyahu. Ele incentivava o Trump abertamente a esses ataques. E que avaliação que o senhor faz diante desse novo episódio do que a gente vinha acompanhando? Havia negociação em curso e havia uma expectativa de que poderia se avançar por meio da negociação, e algumas críticas que vêm sendo feitas ao longo das últimas horas dizem respeito a um ataque em meio a essa tentativa de negociação. Que marco que o senhor vê a partir de agora e quais os próximos passos, levando em consideração o episódio de hoje? Olha, o regime iraniano, mesmo sob ataque, disse que estão abertos a conversar com os Estados Unidos e que os Estados Unidos sabem como alcançá-los, como chegar até eles. Ou seja, o Irã está disposto a negociar. Essa guerra não interessa ao Irã. Agora, o objetivo traçado aparentemente por Israel e pelos Estados Unidos é auxiliar o povo iraniano a derrubar o regime. E me parece um objetivo um pouco ilusório ou um pouco distante da realidade, porque uma série de bombardeios aéreos jamais foi eficiente para derrubar um regime na história. Você precisa de uma infantaria, você precisa realmente derrotar o regime internamente, e a população iraniana desarmada estava sendo massacrada pelo regime iraniano até poucas semanas. Ou seja, não me parece que esse objetivo seja alcançável, pelo menos dessa maneira. Pode ser que eu esteja errado, no futuro a gente não conhece, mas me parece uma estratégia um tanto quanto arriscada. Enfim, então nessa situação, as negociações, elas deveriam interessar os dois lados. Agora, o patamar imposto pelo Trump é um patamar que é inalcançável se a gente trata do regime iraniano como o outro lado. Eles querem que o regime iraniano desista completamente do seu projeto nuclear, inclusive para fins pacíficos. Eles tocam no ponto de destruição do arsenal de mísseis balísticos, que é impensável que o regime iraniano vai se submeter a essa rendição, praticamente, né? Essa humilhação. Então, quando você estabelece negociações com exigências tão altas, a gente pode chegar à conclusão de que ou você espera que o outro lado se renda, ou você está se preparando para uma guerra. E o que a gente viu agora foi que o outro lado não se rendeu e o ataque armado aconteceu. A grande questão é que há 8 meses o argumento era o projeto nuclear iraniano, e agora é derrubada do regime. E a gente tem que entender o que vai acontecer daqui a 8 meses, porque se o regime não cai, haverá negociações, ou a gente vai ter outro conflito daqui a pouco, né? A gente está só se preparando para uma nova rodada de violência. E, João, você considera que esses ataques podem fortalecer alguns grupos terroristas ao longo do Oriente Médio para fazerem novos ataques contra Israel? Esses ataques, eles provavelmente vão acontecer, não só contra Israel, mas possivelmente contra israelenses e até judeus ao redor do mundo. Essa é uma tônica geralmente praticada pelo Irã e pelos grupos que eles financiam. E eu acho que esse tipo de ataque ele aumenta a possibilidade que esse tipo de reação terrorista aconteça. Mas é importante a gente frisar que boa parte dos proxies do Irã, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, as milícias no Iraque, ou até na Síria, estão fortemente enfraquecidos, né? Eles estão bastante enfraquecidos por conta dos últimos 2 anos e meio e dos consequentes ataques sofridos por Israel, especialmente. Então, qual tipo de ameaça o Hezbollah pode impor sobre Israel nesse momento, no qual a liderança do Hezbollah foi totalmente aniquilada, eles estão com uma liderança nova, e seu arsenal militar também. As milícias iraquianas, qual é o potencial de ataque que eles podem realizar contra Israel nesse momento? Eu acho que Israel não teme por esse tipo de ataques, justamente porque os últimos 2 anos foram anos nos quais foi trabalhado o enfraquecimento desses grupos especificamente. Nem o Hamas, nem o Hezbollah são capazes de incomodar de maneira preocupante a população israelense, a população civil israelense. Não chegam próximo ao que o Irã pode fazer, mesmo com sua força também debilitada. Então, isso não é um temor do governo israelense nesse momento, e por isso a execução desse ataque de maneira tão espontânea, digamos assim. João, eu vou convidar o Américo Martins, nosso correspondente sênior na Europa, para participar da entrevista. Olá, João, muito obrigado por essa oportunidade.
Você mencionava as movimentações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nas sombras, tentando estimular os Estados Unidos a fazer esses ataques. Um dos interesses do primeiro-ministro me parece ser as eleições deste ano que teremos em Israel. Qual pode ser o impacto desses ataques, especialmente se houver no mínimo, um Irã muito mais debilitado, para não dizer uma queda do regime, nas eleições deste ano em Israel? Olha, eu não acredito que um regime debilitado influencie de qualquer maneira as eleições em Israel. A queda do regime, de alguma maneira, poderia influenciar, né, nas eleições, mas uma vez que o regime iraniano é derrotado, o Netanyahu, cujo discurso sempre foi de amedrontar a população e dizer que só ele poderia garantir a segurança de Israel, ele pode apresentar, de certa maneira, um discurso como alguém que derrotou a ameaça iraniana, mas não há uma ameaça a partir da qual ele possa assustar a população israelense e dizer que ele é o único que pode combatê-la. Sendo assim, o Netanyahu, é importante dizer isso, ele é visto pela maioria da sociedade israelense como uma liderança que divide a população. E é um cenário parecido, vamos fazer uma comparação aqui histórica, com o Reino Unido pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Churchill foi o líder que venceu a guerra junto aos Estados Unidos e à União Soviética. Naquele momento, ele era o líder que a população do Reino Unido elegeu. Terminada a guerra, ele não era visto como líder que podia resolver os problemas internos do Reino Unido e ele foi derrotado nas eleições. Então, a questão é que o Netanyahu, sem a ameaça iraniana, ele perde bastante do seu discurso. Se por um lado ele pode se julgar o vencedor dessa guerra e quem derrotou o regime iraniano e a ameaça, por outro lado, ele já não tem mais o que apresentar para a população. O seu principal ponto forte, o seu carro-chefe de campanha, ele perde força. Então é uma situação dúbia, porque por um lado ele sai fortalecido e por outro lado ele vai ter que recriar um discurso de campanha e ele vai ter que disputar com candidatos que têm um argumento de construção da sociedade civil muito mais poderoso que o do Netanyahu. Então é uma situação pela qual a gente não passou ainda, mas a gente fica com essa expectativa de que maneira o Netanyahu vai conseguir sair após uma possível derrocada do regime iraniano. João, a gente tem visto a Arábia Saudita um pouco neutra, fazendo articulações de bastidores durante todos os conflitos no Oriente Médio. Só que agora o Irã fez um ataque frontal à Arábia Saudita. Isso faz com que a guerra escale e isso pode levar, na sua avaliação, que a Arábia Saudita entre nesse conflito? Não, de forma militar, não. Eu não acho que a Arábia Saudita vai enviar forças para lutar contra o Irã. A Arábia Saudita já foi atacada pelo Irã outras vezes, na maioria delas no contexto da guerra civil do Iêmen. E eles jamais responderam aos ataques iranianos. E eu acho que eles não têm necessidade de participar desses ataques de forma direta, uma vez que Israel e os Estados Unidos estão fazendo o que a gente chama de trabalho sujo. O que eles podem fazer é abrir o espaço aéreo e permitir a passagem de aviões de caças estadunidenses e israelenses enfim, sem nenhuma restrição, que é o que eles tinham evitado fazer até então, justamente para não sofrer ataques do governo iraniano, do regime iraniano, e no momento que eles sofrem um ataque, eles já não têm mais a confiança de que eles possam evitar novos ataques. Mas um ataque direto eu acho muito pouco provável, até porque militarmente a Arábia Saudita não é uma grande potência. Eu não sei se teria tanto que contribuir com as ações dos Estados Unidos e de Israel. Os Estados Unidos e Israel têm força suficiente para fazer todo tipo de ataques aéreos que eles desejem. Agora, o que eu coloco em dúvida é se eles podem derrubar o regime somente por meio de ataques aéreos. E aí não seria a influência saudita quem mudaria esse jogo. Nós conversamos com João Miragaia, que é historiador e assessor do Instituto Brasil-Israel. João, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Se proteja. Qualquer novidade sobre eventuais ataques do Irã a Israel, espaço aberto aqui no Agora CNN. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, até a próxima. Agradeço também ao Theo Cury e o Américo Martins por participarem dessa entrevista.